Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje eu queria bater um papo com vocês, né? Falar um pouco sobre o Banco Central, juros, câmbio, inflação, fiscal, falar um pouco sobre os juros americanos, né? Será que os juros americanos vão cair? Falar um pouco sobre os nossos juros, será que a Selic vai subir? E falar sobre a nova presidência do Banco Central, né? Sobre a indicação do Galípolo. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Então vamos lá que já deu pra ver que hoje tem assunto. E eu vou começar o vídeo com o tema mais importante. Sim, os juros americanos vão cair, né? O Fed está falando abertamente sobre queda dos juros em setembro. E o que isso significa? Num primeiro momento, otimismo. Né, vocês já devem ter percebido, a Bolsa Americana deu uma respirada, já tem vídeo de influencer por aqui falando sobre quais ativos comprar, falando sobre como ganhar dinheiro com a queda dos juros americanos, que com isso, teoricamente, a aversão ao risco cai, os ativos de risco tendem a andar. E sim, a verdade é que num primeiro momento o mercado fica animado, porque pensa que o dinheiro que estava preso nos Estados Unidos vai voltar a circular. E como os Estados Unidos não está numa recessão ainda, a impressão que tem é que o pouso suave foi bem sucedido. Ou seja, acreditam que o Fed conseguiu aumentar os juros e controlar a inflação sem causar uma recessão, sem prejudicar demais a economia. E que agora tem espaço para cortar os juros sem problemas. Mas aí eu chego aqui e jogo o balde de água fria em vocês, né? E é verdade aquilo que eu venho falando em todos os vídeos no canal. Na minha opinião, não dá pra gente saber ainda se teve o pouso suave ou não. Quando a gente olha o histórico da taxa básica de juros americana e compara com os momentos que os Estados Unidos passou por crise ou recessão, a gente vê que a economia americana passou por momentos de crise enquanto os juros estavam caindo. Historicamente foi isso que aconteceu. A crise aconteceu durante o ciclo de queda dos juros. O que isso quer dizer? Que não, a gente ainda não pode afirmar se o pouso suave foi bem sucedido ou não, se a gente vai ter recessão na economia americana ou não. O efeito dos juros na economia não é imediato, demora pra gente ver as consequências, demora pra gente ver diferenças sistêmicas na economia. E a gente tem um exemplo muito recente que foi o caso brasileiro. Não sei se vocês lembram, mas os casos das empresas com quebralheira, né, pedindo recuperação judicial, sofrendo com inadimplência, isso começou a acontecer quando os juros já tinham parado de subir. A gente só viu a economia sofrer quando o ciclo de alta da Selic já tinha acabado. Então, falando agora sobre uma possível queda dos juros americanos. Sim, ela vai acontecer. O Fed finalmente incluiu isso no discurso, o presidente está falando abertamente sobre queda em setembro. E com isso, num primeiro momento, eu realmente acredito que os mercados vão reagir bem, né? Eles estão reagindo bem. Você vê corte de juros, possibilidade de corte de juros sem recessão, e você acredita que pouso suave aconteceu. Porém, repetindo, eu recomendo que vocês tenham calma, né? Só agora a gente vai começar a ver as consequências dos altos juros na economia americana. Só agora que apareceu notícia, por exemplo, falando que os Estados Unidos criou 1 milhão de vagas a menos de emprego do que estava sendo contabilizado. Além disso, o desemprego está subindo, inadimplência também. Então, assim, a economia americana ainda está relativamente aquecida, mas ela está começando a esfriar. E só com o tempo a gente vai perceber se esse esfriamento foi saudável ou não. Quem está falando com certeza que o pouso suave aconteceu, está mentindo. Né, eu falei aqui e repito, historicamente os momentos de crise e momentos de recessão americana aconteceram durante o ciclo de queda dos juros americanos. Entendido o que está acontecendo com os Estados Unidos, né? Esse momento de queda dos juros, esfriamento econômico, essa dúvida se teve pouso suave ou não, né? Entendido isso. Vamos falar de Brasil. Com os juros americanos caindo, finalmente dá um pouco de respiro que a gente estava querendo aqui, né? Pelo menos num primeiro momento esse cenário externo dá uma aliviada. Eu já expliquei isso aqui no canal, mas quanto maior for a taxa de juros americanos, mais alta tem que ser a nossa taxa de juros para o nosso câmbio não explodir. E, teoricamente, com a queda da taxa de juros americanas, isso daria um respiro para a gente conseguir movimentar a nossa taxa de juros, né? Manter ela no mesmo patamar ou até mesmo cair, sem pressionar o nosso câmbio, sem pressionar a atratividade da nossa moeda. Porém, quem acompanha o mercado, quem acompanha as notícias e estava esperando um discurso mais moderado do Banco Central, se decepcionou. As comunicações do Banco Central mudaram de tom nessas últimas semanas e começaram a falar que, se for necessário, sim, vão aumentar a Selic de novo. Com isso, as casas de análise já mudaram as projeções, né? A XP já começou a contabilizar a alta da Selic, o BTG também, e o próprio mercado começou a contabilizar uma possível alta dos juros. Quando a gente vê as opções de Copom, a gente vê que no dia 29 de agosto, né, no final de agosto, 45% do mercado estava apostando numa alta da Selic de 0,5 ponto percentual, 41% estava
apostando numa alta de 0,25, 2% estava apostando numa alta de 0,75, enquanto só 12% do mercado acreditava na manutenção dos juros. Então, sim, o Banco Central começou a dar entrevista, né? O Campos Neto e o Galípolo, principalmente, começaram a ser mais enfáticos sobre uma possível alta da Selic e o mercado comprou essa narrativa. E por quê? Por que começar a falar de alta da Selic agora, justamente quando os Estados Unidos está falando sobre queda de juros americanos? Quando a gente olha o discurso oficial do Banco Central, eles basicamente falam que apesar do cenário externo, o cenário interno está bem complexo. Eles estão preocupados com a alta da inflação, principalmente por conta da alta do câmbio e por causa das pressões fiscais. E sim, mesmo com a expectativa de juros americanos mais baixos, o dólar continua machucando, né? O Banco Central acabou de intervir no câmbio, agora especificamente, mesmo assim o dólar está na casa de 5,60. E o resultado fiscal está uma bizarrice, né? O mercado espera pouco, mas todo mês é surpreendido negativamente, é uma coisa incrível. Agora que eu tô gravando esse vídeo, acabou de sair o resultado fiscal de julho, conseguiu ser pior que esperado. A dívida pública bruta subiu, está em 78,5% do PIB. Para vocês terem uma ideia, no mês passado estava em 77,8%. Então, assim, uma grande alta entre meses mesmo. Porém, pessoalmente falando, eu ainda não estou descrente de uma possível manutenção da Selic. Na verdade, se eu fosse completamente honesta, eu acho que os últimos posicionamentos do Banco Central foi muito mais uma tentativa de vender o Galípolo para o mercado. Nessas últimas semanas, o Galípolo foi um dos grandes porta-vozes que ficou repetindo esse discurso sobre a preocupação com os juros, né? Sobre a possibilidade de aumentar a Selic novamente. E agora, nessa última semana, ele foi oficialmente indicado como o próximo presidente do Bacen. Então, se eu fosse arriscar, eu acho que muito dos últimos pronunciamentos foi para tentar tornar ele um pouco mais comestível para o mercado. Construir uma imagem de uma pessoa séria, uma pessoa preocupada com inflação, uma pessoa que não vai abandonar os juros, colocar esse perfil dele nas mídias, para o mercado digerir isso mais facilmente. Como assim? A verdade é que todo mundo sabia que o Galípolo seria indicado para a presidência do Bacen, né? Isso não surpreendeu ninguém, não é novidade para ninguém. Agora isso foi somente oficializado pelo governo. E todo mundo sabe que ele também é muito próximo do governo, ele é muito próximo do Lula, ele é descrito como o menino de ouro do Lula, é descrito como o braço direito do Haddad. Ele virou diretor do Banco Central por indicação desse governo. Então, assim, dá pra ver que eles se entendem muito bem. E parte do mercado tinha muita ressalva se ele, de fato, atuaria de forma autônoma, né? Se ele usaria a autonomia do Banco Central para pensar por cabeça própria. Como assim? Antes da autonomia do Banco Central, os presidentes, né, o presidente da República, ele tinha o direito de simplesmente colocar qualquer um para presidir o Banco Central. E se ele não gostasse do que o cara estava fazendo, ele simplesmente tirava e colocava outro cara no Banco Central e ficava essa troca de cadeiras sem justificativa, sem motivo técnico aparente, simplesmente pela politicagem, né? Pelo que fazia mais sentido para o interesse do presidente da República naquele momento. E dane-se inflação, dane-se ancoragem de expectativa, dane-se transparência com o mercado, aconteciam umas bizarrices completamente motivadas pelo populismo, completamente motivadas pela politicagem. E desde o governo Bolsonaro isso mudou, né? O presidente do Banco Central ganhou autonomia, né? Ele era escolhido pelo presidente da República, mas ele ganhava um mandato de 4 anos que intercalava com o mandato do presidente da República. Então, por exemplo, o Campos Neto, ele foi eleito na metade do governo Bolsonaro, ficou 2 anos, os últimos 2 anos de governo Bolsonaro, e agora os primeiros 2 anos de governo Lula. Já no caso do Galípolo, se ele realmente virar presidente do Bacen, como tudo indica que vai ser, ele vai ficar os últimos 2 anos do governo Lula e os próximos 2 anos do próximo governo. Depois que o presidente do Banco Central é eleito, ele tem autonomia durante esses 4 anos de mandato. Então, por exemplo, durante essa dinâmica do Campos Neto com o Bolsonaro, no último ano do governo Bolsonaro, né, ano eleitoral, a inflação disparou, a gente teve uma grande pressão inflacionária e o Campos Neto começou com um ciclo muito rápido e muito abrupto de subida de juros, de subida de Selic, que custou para a popularidade do Bolsonaro, a verdade é essa. E o próprio Bolsonaro criticou as posturas do Campos Neto na época, mas o Campos Neto foi firme e falou, não, tem que aumentar os juros porque senão a inflação vai aumentar pra caceta e vai ferrar justamente com os mais pobres. Melhor o custo de uma economia desacelerando do que uma inflação completamente desamparada. E aí vem, se fosse necessário, será que o Galípolo faria algo assim com o Lula, né? Será que ele aumentaria os juros independente da opinião do Lula? O Banco Central, às vezes, ele tem que tomar medidas que são impopulares, ele tem que ficar que nem uma mãe,
tem que dar bronca, tem que falar que não pode gastar tudo o que quer, tem que mostrar que gastar de forma desenfreada vem com um custo inflacionário, vem com um custo de juros, né? Os juros acabam subindo para controlar essa inflação. O Banco Central tem que ser a voz da razão e mostrar que custo político, risco fiscal, tudo isso vem com um preço para a economia. E aí vem a pergunta que várias pessoas do mercado se perguntavam, se o Galípolo ele conseguiria ser tão pulso firme. Ou se ele acha que a política do Banco Central pode ser mais suave com relação à meta inflacionária. E aí, de novo, percebam que aqui eu não estou falando sobre um risco do Lula tirar o Galípolo. Isso não poderia acontecer, né? O Banco Central tem autonomia e o presidente do Banco Central tem autonomia para ficar 4 anos de mandato. A questão é simplesmente a cabeça que o Galípolo teria depois que ele sentar dessa cadeira. Né? Agora ele está com um discurso extremamente moderado. Será que ele vai continuar com esse discurso pós-Campos Neto? Então, sim, eu acho que muito da mudança no tom do discurso do Banco Central essas últimas semanas foi para mostrar isso, né? Que apesar do externo, teoricamente, tá dando uma respirada, como eu falei, tá dando uma aliviada com a queda dos juros americanos, mostrar que apesar disso, o Banco Central, o Bacen, continua com uma preocupação com essas pressões internas com relação ao fiscal, continua olhando para câmbio, né? Foi para tentar acalmar o mercado nesse sentido. E mostrar que o Galípolo estaria envolvido nessa discussão e estaria concordando com isso, que olha para o aumento da Selic como uma possibilidade, né? Mostrar tudo isso. Só que aí eu fico meio frustrada, porque eu acho que o Banco Central ele tem que ter uma preocupação de ter um discurso 100% claro com o mercado. No comunicado, o tom não era esse. O tom era de manutenção, né? Com relação ao comunicado da outra reunião. Pode ser que a postura do Banco Central tenha mudado, mas o mercado também não está entendendo muito bem para onde isso vai. Então, acho que em tantas entrevistas de tentar vender o Galípolo como alguém neutro, como alguém técnico, no final acho que o tiro saiu um pouco pela culatra nesse sentido, né? Esse discurso foi só para acalmar o mercado ou a gente realmente vai ter um aumento dos juros na próxima reunião? Acho que o vídeo foi esse, realmente bater um papo. Falar um pouco sobre essas mudanças nas expectativas com relação aos juros americanos, né? Realmente a confirmação da queda dos juros de fato pelo Fed. Que, enfim, eu já tinha falado aqui no canal que iria acontecer agora, mas agora o Fed realmente está sendo enfático que não tem dúvidas que vai ter corte em setembro. E, ao mesmo tempo, essa mudança do discurso do Banco Central, do nosso Banco Central, para o outro lado, de um discurso mais conservador, mas em frente também a esse jogo político das cadeiras, né? Da dança da cadeira que está acontecendo por trás. Espero que vocês tenham gostado, comenta o que vocês acharam, dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.